Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos chamar a Adriles Jorge aqui para participar da nossa live. Vamos falar sobre 7 de setembro e sobre tudo o que está acontecendo agora, recentemente, Brasil. E, claro, né? Eu estou na iminência do lançamento aí. Amanhã eu vou fazer uma aula inaugural sobre o curso Guerra Cultural. E a gente vai falar mais ou menos de onde veio a ideia, por que esse projeto existe, o objetivo dele e, acima de tudo, né, a importância dele para hoje, né, para esse momento atual do período eleitoral que estamos vivendo. Ontem o debate com o Ciro foi muito engraçado. Na verdade, não foi debate, né? Foi sabatina. Muita gente acha que foi debate. Deveria ser, né? Alguma coisa nesse sentido, mas foi uma sabatina. E eu acho interessante, porque a maior parte das respostas que ele deu eram ou contraditórias ou tinham uma premissa estatística bastante complicada, bastante errada nesse sentido. Eu vi que a Jovem Pan foi notificada pelo TSE, mas eu não li a notícia inteira. Eu preciso ver sobre o que é exatamente antes de falar sobre isso. Mas agora tem, né, essa proliferação de demandas judiciais nesse período eleitoral que é meio que do jogo, mas tem muito abuso da justiça eleitoral também. Que é um absurdo. A justiça eleitoral ela é uma. Oi, senhor Marco Antônio, como vai? Ah, eu tava com fone, mas eu acho que não tava funcionando o meu fone. Tudo bom, Adriles? Como vai o senhor? Tudo ótimo. E você, como é que tá? Tô ótimo, agora aqui em sua companhia, melhor ainda. O Belo Tô com e a saudade de Fera. você. Tô com saudade de você também, tô com abstinência da Jovem Pan, tô com abstinência de expectorar minhas opiniões, avaliações precisas sobre a realidade que nos circunda. Mas você me substitui bem, como todo mundo sabe, Marco Antônio usurpou o meu cargo, pegou a minha persona em Nunca. nome da sua beleza profunda e compatível com o seu cérebro privilegiado, e agora está no meu lugar, estou muito bem representado. Marco Antônio é meu legítimo substituto na Jovem Pan. O que revela a Adriles, evolução da humanidade, né? eu, eu fico muito feliz de ter te conhecido, porque você é uma pessoa fora de série. Você é alguém que eu respeito muito, não só pelo intelecto, mas você é uma pessoa muito boa, você tem um coração gigante e as pessoas sentem isso. Agora, conhecendo você como, acho que, não só como candidato, mas as pessoas conhecendo o Adriles, que está circulando nas ruas, você não é aquela pessoa diferente daquilo que você fala no privado. Eu acho que isso é especial e simbólico para o que o povo quer agora, nesse momento eleitoral também. Cansaram daquele Odorico Paraguaçu, daquele estereótipo do Isso aí. político falsão que fala uma coisa na rua, chega em casa e age de forma diferente, né? Então, eu acho que isso tem um valor gigantesco e eu te parabenizo por ser essa pessoa tão fiel à verdade e quando você não sabe de alguma coisa, você está disposto a se abrir e a conhecer, às vezes, alguma coisa além disso. Eu acho que isso é bonito, muito bonito. Eu te acho sórdido, porque eu queria te sacanear, gozar de você, e você me faz uma declaração de afeto, de amor profundo, assim. Eu sou candidato a ser uma pessoa melhor para merecer a sua gentileza, generosidade e amizade. São as pessoas. Primeiro que eu fiquei com um preconceito imenso com você a primeira vez que eu te vi. Esse cara é bonitão, deve ser egocêntrico, deve ser um narcisista. Uma das pessoas mais generosas, gentis, um amigo fiel, prestativo, complacente, generoso, aguenta minhas idiosincrasias, entende as minhas idiosincrasias, me apoia, enfim. E, além de tudo, os homens mais bonitos e mais inteligentes. Ou seja, não tem defeito. O cara é bonito, é rico, é famoso. Um dia você me prova um defeito para que te torne mais humano, Marco Antônio Costa. Você é um ser humano completo. Você é demais, Adriles. E deixa eu te falar uma coisa. Diga Eu lá. vou aproveitar o gancho do pessoal que está ouvindo a gente para falar sobre. Eu vou usar como ponto de partida a premissa do curso, que é guerra cultural, como não ser Boa. manipulado por um esquerdista, e puxar para o aquecimento do dia 7. Joia. Existe muita mentira, que trafega no imaginário popular. Muita gente parte, às vezes, de uma premissa errada, porque ouviu aquilo
desde o ensino médio, às vezes até desde o ensino fundamental, e essa pessoa ela está agora olhando para o dia 7, a mobilização que vai ter amanhã, e às vezes ela está no meio. Eu vejo que às vezes tem algumas pessoas que encaram o governo federal, encaram o Bolsonaro com aquele nojinho estético, com aquela, sabe, aquela pretensão de falar, poxa, eu não sou bolsonarista. O que eu estou fazendo em votar no Bolsonaro? Será que está correto isso? Só que está deixando passar boiada do lado, que é o PT, né? Deixando passar a realidade de lado, né? Exato. Eu queria ouvir você sobre isso, porque essas mentiras, elas contaminam o imaginário coletivo. Que nem o negócio que aconteceu hoje no Jornal da Manhã com a Amanda Klein. Sim. Por que você está esticando o rosto, só para saber? É plástica natural, eu fico mais bonito quando eu faço assim. Mas fala aí, conta aí. Não, era isso. Aí, por exemplo, o Bolsonaro, ele dá uma resposta para Amanda Klein, ele fala que ela é casada com um bolsonarista e cria toda aquela comoção no ambiente midiático e tudo a partir daquela premissa de sexismo. E as pessoas, elas ficam com aquele imaginário de sexismo. E aquilo empurra elas para aquele nojo estético do Bolsonaro. Então, eu queria saber, você acha que amanhã as pessoas elas que vão estar nas ruas, elas estão mais preocupadas em defender o ideário de liberdade, a nação, serem patriotas de fato e mostrarem isso, e também que estão preocupadas com a volta do PT, elas têm um lado lado prático, de não enxergar a teoria como se as coisas fossem puramente teóricas, mas de falar, poxa, eu preciso mostrar que existe uma indignação coletiva com essa normalização da possível volta do PT, e a nação ela representa uma coisa muito maior do que o Bolsonaro. Ele tá sendo hoje o representante disso, mas não encerra nele, é uma coisa muito maior do que isso. Não, claro que não. Ô Marco Antônio, se existe uma vitória da esquerda que já foi consolidada, já foi consumada nesse ano de 2022, é exatamente essa guerra de narrativa de conseguir equiparar o Bolsonaro ao Lula. Se você chega para uma pessoa que está indecisa, ou que tem, como você disse, esse nojinho estético do Bolsonaro, truculento, virulento, meio agressivo, meio que não se adapta à liturgia do cargo, comparar isso, um sujeito que se expressa mal, ou de maneira grosseira, ou galhofeira, ou não adequada à circunstância, a um homem que foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, por ter feito o maior esquema de corrupção da história da humanidade, de dezenas, de centenas de bilhões de reais saqueados do cofres públicos. Os cofres públicos quer dizer bolso do trabalhador para entregar em propina a partidos e políticos para votar junto com ele. Ou seja, essa narrativa é completamente, absurdamente, universalmente, surrealmente desproporcional. E você estabelecer que são equiparáveis por causa de um nojinho estético, de um pressuposto, de uma aparência de um presidente, de uma iconografia de um presidente. O Lula veio da pobreza, o Lula veio de Pau de Arara do Nordeste. Sim, ele veio. Ele é um oriundo da pobreza, ele é um homem que vem do povo, ele é um homem do povo que se corrompeu. E corrompeu como presidente da República, fazendo o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O Bolsonaro fez o quê comparado a isso? A rejeição ao Lula, hoje mesmo eu postei isso no Instagram, agora mesmo, ela é real. Ela é calcada numa realidade concreta. Houve um saque aos cofres públicos na época lulopetista. Foram bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos. Toda a cúpula do governo lulopetista esteve na cadeia por questiúnculas jurídicas politizadas do Supremo Tribunal Federal. Esse homem foi tirado da prisão, da qual ele tinha sido condenado, um ex-presidiário, e foi colocado como presidente da República para ser um contraponto a Bolsonaro. Qual que é a rejeição a Bolsonaro? Como você disse, é um nojinho estético. Ele não fala de maneira adequada, ele não é politicamente correto, ele faz piadas que soam agressivas, coisa que eu nunca entendi essa agressão, porque piada é necessariamente algo agressivo, não existe piadinha do bem. E, eventualmente, é um homem que falou o tempo inteiro, que é chamado de ditador, de fascista, em liberdade. É um homem, é o único líder mundial, e aqui eu não estou puxando saco, estou expondo uma realidade, que falou em liberdade não só no contexto de liberdade de expressão, liberdade de trabalho, liberdade de educar um filho, liberdade de empreender a despeito dos riscos de uma pandemia, que são maiores ou menores, em maior ou menor grau, ou seja, com os devidos cuidados. É o único líder mundial que falou nesse princípio de liberdade
Um homem que fez uma política econômica capaz de fazer frente ao isolamento social, que muita gente torceu para que desse um debate na economia. Não deu. A gente está tendo os resultados sólidos com a política do Paulo Guedes. A gente tem uma melhora do emprego, uma queda da inflação, a gente está tendo a redução do preço da gasolina e uma projeção de mais e mais bonança econômica para o ano que vem. Ou seja, o que tem contra o Bolsonaro? É o genocida? É o ditador? É o assassino? É tudo ficção. A rejeição a Bolsonaro é a rejeição a um personagem criado por uma narrativa ficcional da esquerda, e ela é ótima em fazer isso. E por que reverbera? Porque a esquerda, a despeito da gente ter um governo conservador, está inoculada em todas as frentes socioculturais do país, quer seja na grande mídia, nas universidades, nas escolas, no judiciário. Então, essa narrativa reverbera e deixa as pessoas confusas ao analisar uma realidade que é muito simples. Existe um bandido condenado por ter feito o maior esquema de corrupção já visto na história do país, quiçá do mundo. E um homem comum, que tem suas falhas, suas limitações, como político, como homem, como ser humano, mas que é um homem que não é um bandido. Ou seja, e nesse afã de estabelecer o 7 de setembro como um resgate da nossa independência, eu acho que a gente tem que ficar independente dessas narrativas ficcionais colocadas por uma esquerda que, eventualmente, é mestre nisso. Por que a esquerda cola tanto, meu caro Marco Antônio, na cabeça do imaginário, sobretudo no imaginário do jovem? Porque é uma narrativa fácil. Você culpa a desgraça da sua vida, as intempéries do seu destino, que acontece com todo mundo, sempre o outro. É o patrão, é o macho adulto branco, é o seu pai, é o seu professor, é o empresário. Ou seja, nunca a responsabilidade sua, a ética da responsabilidade individual, de perceber que a vida é um vale de lágrimas, como diz a própria Bíblia, e você estender a mão para o outro para reconhecer a miséria mútua que está dentro de você e dentro do outro, é muito menos palatável para um público, muito menos palatável para uma pessoa, porque ela tem que se esforçar em perceber a própria miséria, as próprias limitações, e a do outro, e ajudando o outro, ajuda a si mesmo. Isso é ser o que se diz essencialmente conservador e direita. Ser de esquerda é fácil. Simplesmente você culpa todo mundo. E aí culpou-se o Bolsonaro por toda e qualquer tragédia, porque ele é o epítome, é a tradução viva de uma pessoa que não se adapta a esses novos tempos assépticos, politicamente corretos, certinhos. É isso. Então, assim, é uma narrativa falaciosa de esquerda contra uma concretude da realidade concreta. Um homem que fala em liberdade, que fez um bom governo, contra um bandido. É tão simples assim. E é esse resgate da verdade, essa independência de uma narrativa ficcional e de uma subcultura hegemônica de esquerda que existe aqui no Brasil, que a gente tem que lutar também amanhã, no 7 de setembro. Mandar um beijo para acadêmicos do Milton Friedman, que está vendo a gente aí. Eles entraram. O pessoal é maravilhoso. Rasta, um beijo para você. Amanhã você vai estar num caminhão, né? Onde você vai estar? Eu fui convidado em 4. Nas ruas. Mas não vai dar para andar no meio lá. Vai ser meio difícil de andar. Eu vou tentar. Eu fiz isso ano passado, quase rasgaram minha roupa, quase fiquei nu, mas eu tentarei. Eu também tenho meus poderes encantatórios fatais. As senhoras de 86 anos me amam, elas querem me rasgar, me querem dar pedaço. Vou tentar andar e vou tentar nos 4 caminhões que me convidaram, do PTB, nas ruas, o Em Frente, tem mais um outro que eu me esqueci agora, infelizmente, mas eu vou tentar estar em todos. E você, Marco Antônio, o que você vai fazer amanhã? Eu vou, do meio-dia às 2, eu tô na Jovem Pan, vou fazer Jovem Pan Urgente, que é um especial, porque a grade vai estar alterada, né? Vai ter normal, vai ter Jornal da Manhã, Morning Show, daí do meio-dia às 2 eu vou fazer alguns comentários, o Fernando Conrado, inclusive, vai estar comigo. Depois a gente vai para o caminhão do Tomé, nas ruas. Então a gente se encontra lá. A gente pode até marcar que hora que a gente vai se encontrar nas ruas. 2 horas? Eu desço do prédio, 2h10 eu já tô lá embaixo. Aí é só a gente vai junto, pode ser. Ótima ideia. De Marco Antônio e a voz de Adriane Jorge estarão unidas. E vice-versa também. E deixa eu te perguntar, a gente falou ontem com o Ciro, né? A gente teve uma conversa com o Ciro lá, uma sabatina estilo Pânico. Queria saber o que você achou. Eu vi uns trechos. Olha, o Ciro Gomes é a pessoa mais difícil de debater no mundo. Não porque ele contém a verdade, mas porque ele tem uma oratória extraordinária. Ele lança números, ele faz ilações, ele faz projeções,
ele dá dados de uma realidade, mas essa realidade nunca é adequada à realidade concreta dos fatos e dos números. E até você se contrapor àqueles números, você tem que dar uma pesquisada, porque ele é um gênio da retórica. O Ciro Gomes é um gênio da decoreba, da retórica. Agora, todas as proposições que ele faz vão ao encontro de um controle estatal. Isso ele já disse de maneira muito clara. O que você quer? Eu Sim, quero controle. Quero ele é um controle social. desenvolvimentista. É um estatista. É um intervencionista. Eu, como liberal em princípio e até em utopia, eu me contraponho frontalmente aos princípios dele. Agora, é difícil confrontá-lo, porque ele é um gênio da retórica, é um gênio dos números, é um gênio do fraseado. Ele sabe se colocar muito bem, ele se trai, às vezes, pela sua agressividade, a sua... Eu acho que ele é eu acho que ele é o maior vilão dele mesmo, sabia? Ele começou o programa falando, não, porque essa esquerda identitária não me representa, eu acho que é horrível. E ele soltou o verbo com a esquerda identitária. Passou uma hora de programa. Passou uma hora de programa, ele estava defendendo uma sociedade patriarcal opressora, racismo estrutural. Ou seja, quem pega o programa inteiro e assiste do começo ao fim, percebe que ele entra em contradição constantemente. Outra contradição foi a da cartinha ao Supremo. Eu até postei no meu feed. Ele fala que ele vai impor a autoridade dele como presidente, não vai permitir que o Supremo invada a competência dele. Eu falei, mas esse é o Supremo. Fizer que nem aconteceu com o Bolsonaro, o que você faz? Ele, eu faço uma carta para eles e deixo para eles a última palavra. Então, quer dizer, ele fica numa situação onde ele fala, eu não vou aceitar desmandos arbitrários do Supremo. Aí depois ele fala, não, mas eu faço uma cartinha para eles entenderem o que está acontecendo de errado. Você percebe que não tem conteúdo aí, né? É engraçado isso. Não, eu vi, coincidentemente eu vi essas duas cenas em que alguém pergunta, acho que o Morgado pergunta para ele do processo que ele perdeu para o Fernando Holliday, né? E ele chamou o Fernando Holliday de capitão do mato. E a justificativa é que o Fernando Holliday teria sido contra, e é contra, e eu sou contra, a cotas étnicas. Porque, eventualmente, se você faz uma avaliação étnica em alguém, você tem que ser considerado racista. Você faz uma avaliação racial num país miscigenado, isso leva a um princípio racialista, né? Substituir isso por cota social é até um discurso válido. Até uma coisa válida que eu até poderia ser complacente a isso. Cota étnica, jamais. Eu lembro, por causa disso e outras coisinhas mais, ele chamou o cara de capitão do mato. Porque ele era inoculado, o Holliday, de um princípio de um racismo estrutural, que é um conceito vago, abstrato, dessa esquerda identitária. O que é racismo estrutural? Ninguém sabe explicar. É um racismo introjetado na pessoa que vê uma pessoa de uma pele mais escura que pode ser identificada como bandido. Ou seja, racismo é simplesmente você humilhar alguém, denegrir alguém, para usar essa palavra, você tirar alguém de um posto de trabalho, você subjugar alguém por causa da cor da pele, ponto. Não existe a possibilidade de você estabelecer um julgamento de intenção subliminar social. Isso é balela, isso é conversa mole. E aí, quando o Ciro Gomes fala que esse papinho identitário, de linguagem neutra, mas ao mesmo tempo xinga o outro capitão do mato e fala que existe uma cultura, hoje no Brasil, do patriarcado, e o Brasil é essencialmente racista. Como é que o país pode ser essencialmente racista se é o país mais miscigenado do mundo? É o país menos racista do mundo. Confere? Se você tem racismo pontual no Brasil, você tem pessoas que são racistas. Não pode dizer que o Brasil é racista. Assim como tem estupradores, assassinos, sequestradores de maneira pontual no Brasil. O Brasil não é essencialmente criminoso. É a mesma basófia de dizer que o Brasil é essencialmente racista. Então ele entra em contradição e eu acho que tem uma explicação para isso. Infelizmente, meu caro Marco Antônio, quero fugir disso, posso ser vítima disso, mas vou tentar fugir disso a todo custo. Ele é vítima de ser um homem político. O político, às vezes, ele sacrifica ao seu pensamento, ele sacrifica a sua consciência em nome de uma projeção eleitoral, de poder ou de adequação a um público. Então, quando o Ciro faz um aceno à esquerda identitária, posto que ele é um homem de esquerda, mas a esquerda marxista raiz, eu acho, de controle realmente social, ele faz um esquema a uma nova versão contemporânea da esquerda, mas ele nega porque ele acha que é exagerada. Mas esse aceno, talvez ele nem tenha consciência disso, é você sacrificar a seu princípio pessoal de verdade em nome do poder. E talvez ele nem tenha consciência em nome de uma adequação a um público, em nome de uma adequação a uma demanda social dentre os seus século, dentre os seus seguidores. Isso é a pior coisa que pode acometer um homem público, ele sacrificar a verdade em nome de algo.
Tudo bem, a verdade absoluta não existe, mas existe um princípio de crença. E quando você abole esse princípio de crença em nome de poder, você está matando a sua alma, você está matando a sua consciência. E o Ciro Gomes, talvez por causa de ser um homem público há tanto tempo, sobretudo um homem que foi candidato está sendo candidato pela quarta vez, essa ânsia de poder, esse conhecimento vasto que ele tem, infelizmente, ao meu ver, equivocado, que ele leva para um caminho errado, faz dele um homem que entra numa contradição terrível. É o pior, como você disse, é o pior vilão dele mesmo, é a sua própria consciência e a sua tentativa de adequação a um discurso que seja palatável a chegar ao poder. Então, é um herói trágico, esse Ciro Gomes, nesse sentido, para usar um eufemismo. Enfim. Mas é uma questão que eu acho interessante analisar é a seguinte: existe um capital político atrelado a ele. Né? Talvez seja o capital político, né, mais pequenininho, mas talvez seja o mais relevante depois do Bolsonaro e do Lula, né, como duas forças que estão disputando. Talvez ele seja, né, aquele terceiro lugar distante, mas que na margem vai ter algum tipo de influência para o segundo turno. Você acha que o Ciro consegue trabalhar de alguma forma apoiando o Bolsonaro? Você acha que vai ter essa possível articulação do lado do Bolsonaro? Ou você acha que o Ciro vai deixar todo mundo livre e a base dele vai rachar metade, ou talvez uma proporção maior até para o Bolsonaro por conta do antipetismo? Ô, Marco Antônio, primeiro uma análise psíquica, mais uma do Ciro. Eu falei do corte de consciência que ele faz em nome de um público, mas tem uma coisa que o Ciro não abre mão, é do seu ressentimento, da sua mágoa. Ele se sente traído pelo Lula. Isso é legítimo dele. Isso é visível nele. Agora, ele já apoiou o Lula 3 vezes. Entendeu? Eu não confio, infelizmente, na verdade absoluta do Ciro. Ele já disse esse discurso: não apoiarei o Lula foi corrupto, o Lula se locupletou com os agentes nocivos ao Estado e agora está... Ele já fez isso, já fez esse discurso. E no segundo turno, ainda que ele vá para Paris, ele simplesmente chega e fala: o outro eu não apoio de jeito nenhum, o outro é o Bolsonaro, foi o que ele fez em 2018. Isso já dá margem a que ele abra caminho ao apoio que seja subliminar e não ostensivo ao candidato do PT. O Ciro é um subproduto do PT. Se transformou, eu não acho que ele é uma força independente do PT. Ele foi ministro do PT, ele é amigo do Lula, ele tem carinho pelo lulopetismo, porque ele sabe que ali é o centro da esquerda, quer seja maligna ou não, o centro da esquerda hoje é o lulopetismo e ponto. O Ciro é uma figura auxiliar. É o petista com nojinho que vota no Ciro. Metade. Agora, tem sim também um contingente grande de pessoas que votam no Ciro, porque a gente acha que o brasileiro é dividido subdividido em ideologias. Não é bem assim. Tem muito voto emocional, não racional, voto por empatia a uma personagem. Às vezes a pessoa pode até atrelar a persona meio coronelista, autoritária, egocêntrica, desbocada do Ciro, a do próprio Bolsonaro. Então, cravar de maneira concreta para onde vai o voto do Ciro no potencial segundo turno, eu acho muito temerário. Mas eu não acho que o Ciro é uma força independente do Lula, não. Acho que ele é um subproduto do Lula, ainda que parte do seu eleitorado também não se identifique, sobretudo o lado mais nordestino, classe CDE, não necessariamente se identifique com a esquerda lulopetista. Mas ele é uma linha auxiliar do Lula, sempre foi e continua sendo. Sei lá se vai continuar sendo. Enfim. E você entende que esse processo eleitoral ele vai provavelmente para um segundo turno, né? Existe aí uma grande possibilidade do momento que a gente está vivendo hoje resultar num segundo turno. E você se enxerga já como um deputado federal eleito? Eu não me enxergo nada, Marco Antônio. Eu sou candidato, já te falei, a ser uma pessoa melhor para merecer a gentileza, a generosidade. Só para saber, porque você está indo bem nas pesquisas. Eu vou te falar de maneira existem muito pesquisas. Assim como eu faço análise objetiva das coisas, do fato, da realidade, eu faço sobre mim, não tem problema nenhum. O voto midiático, eu tenho, isso é uma coisa visível que eu tenho nas ruas, eu vejo nas ruas, um carinho enorme por mim. Um carinho que é admiração, pelo fato de eu ter sido comentarista por anos, escritor, poeta, de unir essas coisas. As pessoas têm um afeto, uma gratidão. Às vezes elas dizem que eu falo por elas, eu tenho uma comunhão muito grande com uma multidão de pessoas, assim como você, que é calada pela grande mídia, que é surrupiada pela grande mídia. Isso tudo eu espero, eu percebo, quer dizer.
Agora, que esse afeto, que esse carinho, que essa admiração, que esse agradecimento se transmute em voto fidelizado, eu não sei. Eu tenho uma figura histriônica, nada afeita ao político tradicional. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu sou o que eu sou, eu tento transparecer da melhor forma possível. Até digo, nem acho que isso é qualidade, não. Eu acho que a sinceridade pode ser uma virtude que se presta a um vício. A pessoa é sincera e expectora todos os seus péssimas opiniões, seu ressentimento em cima da outra, usa da prerrogativa. Eu sou sincero, eu falo mesmo, eu estou te humilhando. Não. Às vezes eu acho que a gente tem que ter uma homenagem à hipocrisia como condimento da civilização. A gente não conhece nem a si mesmo, quanto mais o outro, para jogar suas pretensas verdades no outro. Mas, como jornalista, eu sou obrigado a fazer isso. A expectorar a minha percepção do que é verdade e do que é a realidade. Então, assim, isso é a antítese de um político clássico. Tem que adequar a sua opinião ao meio para tentar favorecer alguma ação, até ação em prol das pessoas, às vezes. Como você bem disse, eu gosto de colocar nossas conversas em aberto, a política é muito mais um jogo de xadrez do que um jogo de contraponto de verdades absolutas, né? A democracia é assim. Mas eu gosto de ser utópico. Eu gosto de estabelecer a possibilidade de um princípio de verdade dentro desse jogo de xadrez. Agora, eu posso me suicidar com isso. E eu posso não agradar as pessoas. As pessoas podem me ver como um comentarista, não necessariamente como um político, coisa que eu já ouvi. Eu prefiro você no Morning Show, já ouvi falar isso, do que na Câmara. Aí eu tenho que responder de maneira safra, falar, vou fazer a bancada da Jovem Pan no Congresso. Sim. E vou fazer um programa lá, vou falar igual uma gralha e vou agir igual um leãozinho. Aí, eventualmente, eu posso coadunar uma coisa a outra, entendeu? Agora, se eu estou eleito, posso ter 5 mil votos, 1 milhão de pessoas que me adoram, mas querem continuar como jornalista. Eu quero ser agora, é meu projeto utópico, para além de um jornalista, um ator político, no sentido de agir em prol da população, coordenando através da minha voz a possibilidade de uma ação efetiva em nome de melhoria do próximo, da ação amorosa ao próximo, que é o amar ao próximo como a si mesmo, que é o mandamento cristão que resume a vida. O sentido da vida é o outro. O que eu posso fazer por você, Marco Antônio, faz bem para mim. Se eu te torno mais feliz, eu torno a mim feliz. Então, o projeto cidadão é esse, o projeto de um político é esse, de um jornalista é esse. Só que como político e jornalista, eu posso falar e talvez tentar fazer alguma coisa, se Deus quiser, e me ajudar naquela alcateia de lobos horrorosos lá. Vamos ver o que a gente faz. Se eu for eleito, claro. É que existe uma dúvida generalizada das pessoas sobre se você for eleito, como é que vai ser sua rotina? Se você vai voltar para a Jovem Pan como um comentarista pontual, se você vai ficar com uma página sua no YouTube. Tem alguma coisa que você pode passar para a gente aqui? Não tem nada que eu possa passar. Eu sei que minha vida vai piorar muito. Se eu for deputado, minha vida vai virar uma bosta. Mas é uma bosta lírica, é uma bosta poética, é uma bosta utópica. Eu não vou ter tempo para nada, não vou ter tempo nem para transar, mas eu vou estar querendo fazer e fazendo alguma coisa em melhoria para o povo. Eventualmente, se a Jovem Pan me quiser, se o Tutinha, que não vai muito com a minha cara, me quiser de volta, eu não tenho muita dignidade, eu me jogo nos braços dele e consigo fazer 1 ou 2 programas, 3 programas por semana. Todo dia, 10 horas da manhã, não dá, né? Eu tenho que trabalhar como deputado, se eventualmente eu for eleito. No Morning Show, o Paulo Figueiredo, que é muito melhor comentarista que eu, tá lá, tá dando conta do recado, tá dando cocão no Google Noblar todo dia. Eu sou mais engraçadinho e o melhor poeta da língua portuguesa. São as 2 coisas que eu sou melhor que o Paulo. Enfim, só isso. Mas aí, eventualmente, se calhar de ter um programa, um talk show, uma participação eventual no Morning mesmo, ou no Pânico, ou num programa semanal, ou de 2 vezes por semana, é claro. Você acha que eu não quero abdicar da minha atividade de comunicador de jeito nenhum. Eu estou com um talk show aí, o Inclassificado, que a gente está erguendo aos poucos, inclusive 8 horas da noite vai passar. Então eu não vou abdicar da tarefa de comunicação por uma razão muito simples, não por uma questão de ego. A tarefa de um parlamentar, até pelo nome, parlar em italiano, em latim, é falar, e através da fala, através do diálogo, tentar fazer algo para a melhoria das pessoas. É o que você faz como jornalista, é o que o Paulo Figueiredo faz como jornalista, que o Paulo Matias, o Constantino, todo mundo da Jovem Pan tenta falar para elucidar quais são os problemas entranhados na consciência das pessoas, da sociedade, para tentar indicar um caminho. Como deputado, deve ser simplesmente uma extensão dessa comunicação. Agora, é claro, objetivamente falando, adoraria que a Jovem Pan me desse um espaço. Se o Tutinha me perdoar, o Tutinha não me perdoa. Ele acha que eu abandonei ele. Eu amo o Tutinha. Beijo, Tutinha. Por um saco. Mas tem uma coisa que eu acho interessante refletir com você aqui brevemente. Reflitão.
você hoje não tem foro por prerrogativa de função, que é o vulgo foro privilegiado. Tá bom. Adriles Jorge, né, se for objeto de alguma investigação, na esfera qualquer que seja, civil, penal, você vai estar na primeira instância aqui do Judiciário Paulista, depois vai para a segunda instância, eventualmente, no caso de alguma ilegalidade, STJ, daí para o Supremo Tribunal Federal. Isso aí. Lá no Congresso, meu caro, você estará... Uma coisa que antes era considerada um privilégio, né? Agora não é mais. Agora virou um antiprivilégio para conservador liberal. Virou um problema. Porque se você tiver no Congresso deputado federal eleito e precisar combater um Supremo Tribunal Federal ativista de um ministro que, se o Bolsonaro for reeleito, provavelmente esse ministro pode cair por meio do impeachment, por meio da lei 1079. Minha pergunta para você é: você vai ser um dos soldados no Congresso Nacional que vai agir contra os desmandos e arbítrios do Supremo Tribunal Federal? Quando eu digo que minha vida vai piorar, eu não estou brincando. É lógico que eu vou ter muito mais medo e muito mais pavor. Agora, todo mundo tem medo. Corajoso é aquele que enfrenta o medo. O covarde é aquele que deixa o medo dominá-lo. É claro que o que você está falando é muito simples. O meu foro privilegiado é cair, enquanto deputado, enquanto imunidade parlamentar que eu tenho, é cair no colo do Xandão de qualquer palavra, gesto, ação que eu fizer que contrariar a justiça. Entendeu? Agora, dizer que por isso eu vou limitar a minha ação, não posso. Não é no meu feitio, eu não consigo. Não está em mim. Eu sou igual aquele escorpião que mata o sapo no meio do caminho, que pede carona, é minha natureza. Entendeu? Agora, eu confio ainda. Eu ainda confio em algum princípio basilar que sedimenta a tripartição dos poderes, alguma limitação institucional. Isso foi rompido em grande medida pelo Alexandre de Moraes, por membros do Supremo Tribunal Federal, que tem atropelado suas funções. Eu tenho falado isso, falado, entre aspas, mal de constituintes do Supremo Tribunal Federal, de uma maneira muito democrática. Eu não sou um cara ofensivo. Aliás, poderia ser, não tem nenhum problema em quem é ofensivo. Aliás, a liberdade de expressão serve para sobrar. Ela deve sobrar, deve servir para sobrar. A gente falando de maneira democrática, gentil, lírica, agradável, isso é fácil. O discurso do Alexandre de Moraes a respeito da liberdade de expressão com responsabilidade é horroroso. A responsabilidade é sempre definida por um tirano que limita a sua língua, que limita a sua percepção de realidade. Então, eu acho, por exemplo, quando o Daniel Silveira falou de maneira vulgar, chula, agressiva, ele não cometeu um crime. Ele foi até o limite da liberdade de expressão. Quando o Roberto Jefferson pegou uma arminha de brinquedo e falou, vou tirar o Satanás da igreja, qual o crime que ele cometeu? Ele foi vulgar. Agora, a gente volta no princípio, né, que o Bolsonaro é acusado de vulgaridade. A vulgaridade, a agressividade virou um crime por causa do politicamente correto. E uma certa indignação viril, às vezes chula, às vezes agressiva, está até na Bíblia. O dies irae, em qualquer missa de Requiem, fala assim, é a ira divina contra alguém, por exemplo, que está maculando uma instituição. E eu acho que há ministros do STF que estão maculando a instituição. E eu posso dizer isso. Eu posso dizer, fora Alexandre de Moraes, como uma pessoa podia dizer nos anos 90, fora Lula, fora Collor, fora Fernando Henrique, fora Itamar, fora Bolsonaro. Por que eu não posso me colocar contra um ministro que nem voto tem? Por que eu estou atacando uma instituição? Então, respondendo objetivamente, é claro que eu vou cair no colo do Xandão, é claro que a minha vida vai ficar mais perigosa, vai ficar mais pior, mas eu não consigo fugir da minha natureza. E é claro, olha só, eu vou adequar uma coisa e melhorar a outra, que eu vou lutar contra o foro privilegiado, porque de privilégio também não tem nada para mim. Eu caio no colo direto do STF. Eu prefiro um juiz de primeira instância que tem a sorte de ser isento do que cair no colo de um Alexandre de Moraes que não tem isenção nenhuma. Se transformou num político de toga. Entendeu? Então é isso. Sim. Intimida, né? É que você tem mostrado um lado destemido seu, né? Você tem mostrado essa sua postura de briga. Até é engraçado lembrar da sua postura com o Janones, né? Você leva até com um grau de leveza e ironia a pessoa que está transtornada, a pessoa que eu acho que o Janones deveria estar medicado. Ele é uma pessoa completamente fora da casinha. Mas eu acho que sim, tem que ser a postura. E tudo que você falou
com relação ao Supremo Tribunal Federal se aplica mais do que nunca com relação a discursos desagradáveis. Você não tem que querer agradar as pessoas, você não tem que... Muito se fala em decoro. Ah, essa pessoa não tem decoro. Só que a palavra decoro ela é utilizada de maneira um pouquinho equivocada. Decoro não é polidez. Decoro não é tratar de maneira sofisticada ou elegante. Decoro, quebra de decoro é uma coisa muito séria. Quebra de decoro envolve um ato que viola um código ético da Câmara ou do Senado. E é por isso que a quebra de decoro gera a cassação do parlamentar, em última instância. Então, as pessoas, eu percebo que vários alvos foram selecionados pelo Supremo, né? A Bárbara do Te Atualizei entrou nessa toada de inquéritos malucos. O Daniel foi um também que acabou sendo prejudicado. Sem palavras por que aconteceu. Eu ainda imagino que constitucionalistas do futuro vão escrever sobre o que aconteceu com vergonha. Né? Com vergonha. É um período vergonhoso da nossa história. É um período nefasto da história nefasto. do Brasil, da República. Não tenha dúvida. E essas pessoas vão ser outorgadas, levadas ao esgoto da história. Não tenha dúvida. E mais do que nunca, a gente precisa de deputados federais e senadores dispostos a enfrentar este arbítrio. Porque é um arbítrio muito específico. É o arbítrio de uma pessoa que está lá, que tem vitaliciedade. Ela pode, se ninguém fizer nada, ela vai ficar lá até os 75 anos de idade. Olha isso. 75 anos de idade. Então, a gente deu um problema aí na base. Pera aí, que eu tô... Minha bateria tá acabando. Pode falar que eu tô ouvindo. Fica à vontade, não. Mas é só nesse sentido que hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente vive um período eleitoral paradigmático. Muita coisa eu acho que vai acontecer com a reeleição do Bolsonaro, tanto no Supremo quanto na imprensa. Eu acho que a imprensa vai passar por uma autocrítica forçada. Você acha que esse é um fenômeno que pode acontecer? Ou a imprensa vai continuar na contramão? Vão continuar nessa bolha insana de querer difamar para pensar num petista ou num esquerdista que ganha as eleições no próximo período eleitoral? Marco Antônio, eu acho que você sabe a resposta melhor que eu, porque você está dando um curso sobre isso. O que a gente está vivendo é uma guerra cultural. É o fruto de uma guerra cultural. A gente está vivendo um reflexo, por exemplo, que está acontecendo nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos? A história é muito parecida. Espero que não termine da mesma forma. De um presidente que é acusado por uma estética que não se coaduna ao modelo de um discurso politicamente correto, que é o discurso progressista, que é o discurso identitário, é o discurso que você não pode ofender ninguém, é o discurso hipócrita de você esconder sua personalidade para ser palatável a todo mundo, de encarar verdades absolutas, imutáveis, como existe racismo estrutural, que todo homem tem uma cultura de estupro, que o homem pode escolher ser homem ou mulher quando criança, ou seja, uma série de pseudo-verdades que são inoculadas às pessoas, e quem se coloca contra essas pseudo-verdades é considerado um xiita, conservador, reacionário, um opressor, e essas pessoas têm que ser varridas do mapa, como varreram o Donald Trump. O Twitter, as redes sociais, permitem o Talibã estar lá falando, querendo destruir Israel, por exemplo, e baniram o Donald Trump por uma fake news, falando que ele promoveu a invasão do Capitólio, que ele promove discurso de ódio. É a mesma coisa com o Bolsonaro, é a mesma coisa com o governo. Você percebe? Eu não sei, não consigo te dizer se o Bolsonaro reeleito, esse tipo de ânimo vai se arrefecer. Porque o Bolsonaro ainda tem outra questão, tem a questão socioeconômica. A Rede Globo, por exemplo, não recebe os benefícios de publicidade que recebia na época do lulopetismo. Então tem isso, tem um ranço do Bolsonaro em relação à Globo, uma justiça em relação à Globo, porque ela recebia dividendos maiores do que a projeção da sua audiência, entendeu? E a Rede Globo era uma espécie de oráculo de todo o governo. Sempre, olhe bem, sempre, estou dizendo como exemplo da Rede Globo, da grande mídia, que é o maior exemplo. Sempre a Rede Globo foi pró-governo. Fazia pequenas nuances de oposição sistemática porque fazia jornalismo. Hoje ela não se presta a fazer jornalismo, se presta a ser uma máquina partidária contra um presidente. E a Globo, que era considerada conservadora e de direita, olha só o discurso da Globo. O discurso da Globo é o identitário, é o progressista, é o de esquerda. Toda a estética da Globo se coadunou a um discurso progressista para se contrapor ao Bolsonaro. Eu não sei em que medida, e a Globo é um exemplo de toda a grande mídia, há de ideologia ou de interesse pecuniário e financeiro
nessa Sim. oposição. São as duas coisas que se amalgamam. Então, eu não acho que a gente vai ter vida fácil, não. Se o Bolsonaro ganhar, eu creio que talvez seja por uma diferença pequena. Então, essa oposição sistemática, ela tende a continuar. Até porque essa oposição sistemática não é só na mídia, não é só nas instituições culturais. É uma oposição feita pelo próprio judiciário. Marco Antônio, isso é muito grave. A justiça eleitoral está se colocando como um partido político. Bolsonaro não está enfrentando o PT só. Ele está enfrentando a justiça eleitoral, que fala que qualquer coisa que ele disser poderá ser passível de punição, de impugnação, de cassação. Qualquer empresário que fizer um impulsionamento de mensagem de WhatsApp, partilha de WhatsApp, pode ser motivo de cassação de um candidato. Ou seja, você não pode dizer nada das urnas, senão a urna virou um princípio sacrossanto constitucional inviolável. Quando a gente Virou tem um a credo, premissa virou de uma que crença. a desconfiança é uma das bases, pilares da democracia. A desconfiança foi suprimida a ponto de você poder ser preso. Você tem que entregar seu celular, você não pode filmar nada, você não pode andar um segurança, um policial, não pode andar armado no dia da eleição. Está ficando uma coisa completamente louca isso. É uma tirania completamente quase que escancarada, né? Nem subliminar, contra a possibilidade de uma voz conservadora que pode se reeleger por mais 4 anos. É um ódio cultural. Então, e aí você acha que você pode me explicar melhor. Por que esse ódio cultural ao conservadorismo, a princípios judaico-cristãos que sedimentaram nossa sociedade? Por que esse ódio, Marco Antônio? Obrigado, Adriles. Eu gostei da sua pergunta. Qual a razão dessa raiva? O imaginário... às vezes eu uso algumas expressões, e é importante, às vezes, até o pessoal que está interagindo aqui, falar se entende ou não algumas expressões que eu uso. Eu gosto de falar sobre o imaginário popular. O imaginário popular, ele é construído a partir de algumas crenças, a partir de alguns até dogmas. Às vezes são figuras de linguagem que se consolidam nesse imaginário popular. A gente não sabe dizer muito bem quando começou, de onde começou a se espalhar por exemplo, noção de que o militar brasileiro... Eu gosto de usar esse exemplo que o Olavo usa. O militar brasileiro é um brucutu. Então, é um brucutu, é um cara autoritário, é um cara que se impõe, ele não respeita a democracia. Tudo isso foi construído naquele momento, né, da Revolução de 64, onde a esquerda, por meio dos seus intelectuais e no ambiente artístico, foi trabalhando esse conceito. Isso vai, de alguma forma, se sedimentando no imaginário popular. E claro, né? O pessoal está falando aqui Paulo Freire, sem dúvida, né? A esquerda ela está em várias frentes ao mesmo tempo. Mas o fenômeno que eu quero saber é por que o Paulo Freire é tão absorvido, tão disseminado, tão bem quisto, por que esse método identitário de divisão de classe, estabelecer que o pai é opressor, o patrão é opressor, o professor é opressor, por que isso é tão bem aceito assim? Não entendo isso. Eu acho que em grande parte, você mesmo respondeu essa questão um pouco antes, que exato, remete à necessidade das pessoas, é mais fácil você explicar. Outro, né? É mais fácil você explicar, às vezes, as dificuldades que você enfrenta na vida, botando a responsabilidade num terceiro que não tem absolutamente nada a ver com você. Ou às vezes tem, ou é um vínculo de sangue. Então, meu pai foi ruim comigo quando eu era jovem, meu pai não me tratava bem, minha mãe foi ausente. Daí a pessoa ela vai achando vários subterfúgios e a esquerda já enxergou isso, né? Porque a esquerda não está preocupada com o núcleo familiar. A preocupação da esquerda é desmantelar o núcleo familiar para colocar o Estado como o grande orientador, né? As pessoas elas são absorvidas pelo Estado. Então, tem toda uma ideologia por detrás disso e várias pessoas, vários intelectuais que pregam esse desmantelamento familiar para, enfim, conseguir jogar toda a política pública da família debaixo das asas do Estado. Que a gente vê isso até hoje. Mas eu acho que esse imaginário popular ele foi sendo construído com um grande problema. Seria diferente se a direita tivesse se mobilizado de maneira organizada nesses anos. Houve, e essa crítica também é do Olavo, houve uma falta de ação por parte da direita, de pessoas com o ideário conservador, liberal, de trabalhar as temáticas relevantes na sala de aula, no ambiente universitário, nos meios de comunicação. Então, foram displicentes demais no passado. E hoje a gente está trabalhando com a matéria-prima consolidada
que é esse imaginário popular, que o conservador é ruim. O cara que quer preservar tradições é um cara do passado, é um cara vetusto, é um cara antiquado. E isso reflete no jovem, porque pai passa para filho, né? Essa consolidação ela vai acontecendo de maneira intergeracional, né? Ela vai se consolidando. E daí chega num ponto que é o ponto atual que a gente vive hoje. A garotada, o jovem, ele já é facilmente, digamos que, absorvido pela militância de esquerda porque tem um viés sentimental muito forte. O discurso é maravilhoso, né? O discurso é maravilhoso. Você vai salvar o mundo, mas enfim. E a disseminação hoje está diferente do que na Revolução de 64 ou na década de 60, 70, 80. Hoje a gente consegue disseminar conteúdo ruim com muita rapidez. Sim. Então, os artistas, os meios de comunicação, toda essa elite intelectual que criou esses instrumentos da guerra cultural, eles estão conseguindo colocar com muita rapidez as pautas identitárias. Então, se fala muito em culpa branca. Elas são fáceis, elas são assimiláveis. São maravilhosas. O branco é opressor, o homem é opressor, o patrão é opressor. É muito fácil você assimilar isso. Você culpar alguém de maneira rápida, é muito fácil. Porque ela sempre vai jogar, é um binômio. É um binômio bem interessante. O binômio é cultura de medo, ou a cultura do medo, com algum tipo de gatilho emocional. Então é o seguinte, você junta uma emoção sobre negros, quando você fala em racismo estrutural, então você pega algum tipo de fato que não precisa estar embasado em estatística ou na realidade, e daí você cria aquela sensação de injustiça, e daí você puxa para o outro lado. Você já fica com o pé atrás. Você já fica com o pé atrás. Com medo de defender alguém. Adriles é nazista. Não, peraí. Alguma coisa ele fez de errado para ser chamado de nazista. Às vezes não fez. Provavelmente não terá feito, então. Exato. Então, eu acho que eles brincam muito bem com esses binômios. E no meu curso eu separei vários trechos de entrevistas da GNT, propaganda de marca gigantesca de cosméticos, que coloca uma série de pessoas para falar sobre racismo estrutural. As pautas feministas, também grandes canais de comunicação que veiculam as pautas feministas como se fosse do interesse da mulher. Pauta LGBT, a flexibilização, a relativização do conceito de homem e mulher de gênero, que é uma questão biológica. Quer dizer, tem muita coisa para a gente falar. Ambientalismo, esses dias eu estava vendo, também está no curso, um trecho de uma propaganda da ONU, onde vai um Velociraptor falar. Você já viu esse, não? Não. Um Velociraptor vai fazer um discurso na ONU falando sobre extinção. Dinossauro. Ele fala sobre extinção. Eu conheço muito bem extinção. Ele começa a falar sobre como o homem está trabalhando em prol da extinção do mundo. Quer dizer, é um negócio muito tragicômico, né? Não dá para dizer que não é tragicômico. É hilário, só que envolve consequências que a gente enxerga na realidade. E o pior, o resultado final, na minha compreensão, de quem absorve essas pautas é votar num cara de esquerda. Isso. Esse é o grande problema. É isso. Se você absorve 3, 4 pautas dessas acriticamente, o seu candidato vai ser um cara de esquerda. Você se sente conhecedor da verdade, você se sente erudito, você se sente intelectual, você se sente parte gregária de um monte de gente e você se sente absorvido, você se sente que está fazendo bem por causa de 3 ou 4 axiomas que você absorve, identitários que seja, e você acha que está fazendo bem quando você não está fazendo. Quando a gente fala disso, né, não sei se está no seu curso, porque agora eu virei candidato a parlamentar, toda vez que eu faço uma crítica, eu proponho uma solução. Parece que não há solução, porque é um discurso mais palatável, mais absorvível, mais atraente, mais romântico, mas que, eventualmente, a gente tem um gargalo nesse discurso. Ele piora a vida de todo mundo. A médio, para não ser nem a longo, ele torna a vida de todo mundo pior. Porque se você joga pessoas umas contra as outras, brancos contra negros, por exemplo, para dizer só o exemplo racial, coisa que no Brasil até não existe, é muito difícil você identificar um negro retinto, são 7, 8% da população, é pior. Você alimenta um racismo que não existia, porque aí, eventualmente, negros se colocam contra brancos se colocam contra negros, um acha que o outro é opressor, o outro acha que o outro é falacioso. Se você joga homens contra mulheres, você cria uma guerra do sexo maior do que a que existe de maneira natural, pais contra filhos, patrões contra empregados, ou seja, é um discurso
Eu acho diabólico esse discurso dessa esquerda, sobretudo do marxismo cultural, esquerda identitária, que fomenta outros povos oprimidos, todos são oprimidos por todo mundo. Ele joga algumas pessoas contra as outras. Então, a médio prazo, é péssimo. Sim. É péssimo. O máximo que pode ser colocado como utopia é uma ditadura do negro oprimido, gay, gordo, baixinho, anão, vesgo, de pinto pequeno. Ou seja, você vai pegar todas as opressões que existem na face da Terra e vai colocar numa população que vai se diluir. Ou seja, é tudo pior. É um discurso que parece palatável, que vai resolver injustiças, mas pior, a vida do cidadão é muito simples. Quando você passa a culpar o outro, você passa a agir menos em prol de si, porque você acha, você fica preguiçoso. É só tirar o outro da face da terra, é só eliminar o Adriles, que fez um tchau e é nazista, e acabou, a sociedade está boa. Agora, quando você tem o princípio do pecado original, olha só, vamos filosofar. Pecado original é o quê? Você perceber, como eu falei no começo da conversa, que o outro é tão miserável quanto você. Quando você ajuda o outro na miséria alheia, você ajuda o outro a ser uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa melhor ao ajudar o outro. E o princípio de trabalho humano é sempre ajudar um outro. Um pedreiro faz uma pedra, faz uma casa para o outro. Um arquiteto constrói um palácio para o outro. Um poeta faz um poema para o outro. Um jornalista faz um comentário para o outro. Tudo é para o outro, cara. Então, quando você ajuda as outras pessoas, sem se preocupar tanto com quem te oprimiu, quem que abusou sexualmente de você no passado, quem não te deu um emprego, a mulher que não te deu, você passa a ser uma pessoa melhor, dadas as circunstâncias de vida que são mais ou menos ruins para todo mundo. E você passa a querer melhorar a vida do outro. É simples. Esse é o princípio que se chama direita conservadora. O conservador não é um reacionário. É outra dicotomia que tem de uma confusão clássica. O reacionário é o que reage a qualquer mudança. O conservador é o que aprende com o passado para analisar o presente, para progredir no futuro. Na verdade, nós é que deveríamos ser considerados progressistas esclarecidos conservadores. O nome é ruim. Semanticamente, parece que quer conservar a escravidão, machismo, outra coisa. Não, a gente quer avançar, mas baseado nas conquistas históricas dos nossos antepassados. É muito simples assim. Exato. E a maior conquista é perceber que todo mundo é filho da puta e você pode sair da filha da putagem através até da santidade, ajudando as outras pessoas sem ficar culpando teu pai, teu patrão, o macho adulto branco. Porra, não é possível. Semanticamente existe. Isso é muito claro desvendar esse discurso falacioso, que é romântico, que pega as pessoas, coitadas, mais ignorantes de uma realidade, infelizmente. São muitas, infelizmente. Mas é verdade. Semanticamente, a esquerda... É engraçado como algumas expressões são utilizadas de maneira errada, né? Nos Estados Unidos, a alcunha é liberals, que remete a liberais. Daí você percebe como essa designação muda também quando você fala progressivism, lá também remete aos liberais. Eles capturaram as definições que são mais generosas, que são mais até mais bonitinhas, né, do ponto de vista dialógico e comunicacional. E daí você vê, por exemplo, conservadorismo. Uma grande crítica que eu estava falando, inclusive, com o Conrado na Dirce, que a gente almoçou hoje, era sobre a falta de um think tank conservador no Brasil. Sim. Então, existem sinais positivos. Explica o que é think tank para o público. Eu vou explicar rapidinho. Sinais positivos. O surgimento de um Brasil paralelo. Isso daí tem que tirar o chapéu para eles. Eles são impecáveis. Fazem documentários de primeiríssima qualidade. A Jovem Pan trabalhar como uma espécie de ambiente, até um ambiente de liberdade quase plena, né? Falam o que querem os comentaristas lá e trabalham dentro dessa perspectiva de liberdade e de crítica dentro de um ambiente contaminado pela esquerda, que é a mídia hoje, a velha imprensa. O think tank é um lugar onde você vai... É tipo uma fundação, né? Pode ser uma fundação, uma entidade associativa, financiada por pessoas que, né, têm a capacidade de fazer esses aportes financeiros, econômicos, para mobilizar analistas, mobilizar técnicos, professores catedráticos em prol da construção e defesa de temas relevantes para o cenário nacional ou cenários regionais. Então, como que você faz? Você cria uma entidade de credibilidade, colocando gente muito respeitada no meio acadêmico, no meio institucional, onde eles atuam. Mas deixa eu te interromper, isso vai demorar 100 anos ou não? Não, isso pode ser rápido. A esquerda sempre
fez isso de maneira tão orgânica, a gente vai demorar 10... Dá para fazer isso de maneira mais ou menos rápida? Dá, eu tô com um projeto legal e você vai fazer parte dele também para a gente Boa, montar nós isso vamos daí. revolucionar o mundo. Perfeito. Mas isso é importante, porque daí o que Eu acontece? também acho. A grande crítica que eu faço no curso, uma das, né, é sobre a ausência de pontos de partida fidedignos ou verossímeis, que inspirem confiança, tá? É isso que eu quero dizer. Então você tem várias estatísticas. O Sam falou hoje na Jovem Pan, lá no Pânico, ele falou sobre disparidade salarial entre homem e mulher. Sim. E daí ele falou a diferença de 20%. Caiu. Caiu. Pode falar, tô ouvindo. A diferença é de 20%. Daí você pega a diferença de 20%, é só a divisão de remuneração pelo todo, né, dentro de um dado estatístico muito macro. E não tem, no Brasil, uma série de estatísticas que falam de maneira adequada, ou que analisam de maneira adequada esse tema, essa temática. Porque são múltiplas as variáveis que remetem à diferença salarial entre homem e mulher. Uma delas, opção profissional, escolha profissional. Muitas mulheres escolhem, por exemplo, pedagogia. Muitos homens escolhem engenharia. É inversamente proporcional. E às vezes por uma tendência biológica, né? As pessoas negam isso. Pode ser. Preferem profissões de cuidado, homens de ação, enfim. Exato, exato. Tem exceções, mas são exceções. Então, tem a escolha profissional, que deve ser levada em consideração. Se você quebra a estatística por escolha profissional, muda o número. Ele já muda completamente. Já começa a assumir essa disparidade salarial. Carga horária. Pessoas que estão dispostas a trabalhar fora da sua cidade. Então, tudo isso daí deveria ser analisado. E o pessoal esquece, entendeu? É um problema sério isso, porque quem vai fazer essa análise estatística é um instituto. Esse instituto tem alguém financiando um instituto sério, sem viés ideológico. Eu já ouvi relatos de gente que foi na sede do Datafolha. Esse é o gargalo. Não tem ninguém para financiar estudos mais precisos, mais aprofundados. É sempre uma pessoa. Sem ideologia. Ou fulano de tal. É sempre um indivíduo sozinho que tem que fazer isso. É um gênio que tem que fazer isso. Exato. Então esse é o ponto. A esquerda é orgânica, né? Ela se junta. A esquerda se junta porque eles foram... como eles estão trabalhando faz tempo no ambiente educacional, e eles dominaram o ambiente educacional brasileiro e a imprensa, aí, meu amigo, foi tudo, foi de tabela. E é esse o problema. A pessoa hoje escuta, muito aluno meu escutava isso, escuta essas bobagens, por exemplo, que o Ciro fala. Eu vou tributar os mais ricos porque eles não pagam imposto. Isso é uma mentira. Todo o país que fez isso, os ricos saíram, aí saem os ricos, os empregados ficam sem os ricos para dar emprego para eles, e aí a produção do trabalho acaba. É tão simples assim. E rico paga muito imposto. O cara tá mentindo deslavadamente. Deslavadamente. O cara fala, rico não paga imposto no iate. Paga imposto pra caramba. Rico não paga imposto no jetinho. Paga muito imposto. Muito. E gera muito emprego. E gera emprego, Sim. gera trabalho, gera renda, gera produção. O rico não fica rico só para ele mesmo, mas fica rico para todo mundo que ele paga também. Só que no imaginário popular, as pessoas têm uma tendência de não gostar dos ricos, porque o rico é quem explora o trabalhador. Mas é inveja, caralho. É igual eu, ressentimento. Você é mais bonito que eu, mais grande que eu, maior que eu, ter um pinto maior que eu. Ué, é a vida. Aí eu tenho que me contentar e ser o maior poeta da vida, da língua portuguesa contemporânea, porque aí eu te supero. Nesse sentido. Exato. Mas você transa mais do que eu, é mais feliz sexualmente e afetivamente que eu. O que eu posso fazer? É a vida. Adriles, já estamos chegando, nem parece que passou, né? 1 hora. A gente vai se ver daqui a pouco, né? Vai, daqui a pouco. Tá, deixa eu te falar. Eu queria só terminar esse assunto falando o seguinte. Eu acho engraçado essa nomenclatura, né, essa coisa conceitual. Parece uma coisa estilística, não, mas eventualmente ser chamado de conservador para um progressista parece ser chamado de um reacionário. Eu nem me considero tão conservador, porque eu sou humilde e sei da minha natureza. O conservador é, antes de tudo, um cético em relação à própria natureza. Eu sou muito safadão para ser conservador. Não me casei, não tive filhos. Sou um hedonista infeliz. Queria ser o Marco Antônio, não consigo ser, porque eu tenho minhas limitações sexuais por óbvio, né? Agora, eu acho maravilhoso a construção de uma família, a construção da misericórdia, a construção da contenção dos próprios impulsos, às vezes afetivos, sexuais, para você dar afeto a uma pessoa só, para educar uma criança, abdicar da sua libido. Estou falando só do casamento, tá? E é maravilhoso. Agora, é um ideal a que devemos perseguir. Qual que é o contraponto a isso?
É viver em eterna liberdade, por exemplo, sexual, de uma suruba eterna, ficar com uma, ficar com outra, ficar com um, ficar com o outro. Isso gera um vazio absoluto. Ou seja, a longo prazo, não ser um conservador gera vazio, gera depressão, gera solidão, a solidão Sim. acompanhada. Você percebe? Eu lembro do Hugh Hefner. O Hugh Hefner era o dono da Playboy, transava com todo mundo que ele queria. Estou falando só da parte sexual para dar um exemplo rápido. Perfeito. Ele parecia um bobo no final. Ele era tão sexualmente satisfeito, mas ninguém o amava. Ele era cercado de mulheres lindas que não tinham nenhum sentimento por ele, não sei interesse. Ou seja, a coisa mais profunda no mundo é você criar um elo de identificação, de amor com o ser humano, quer seja seu pai, seu filho, seu irmão, seu amigo. Você Isso ressignifica... É você perceber os elos humanos. E quando você percebe esses elos humanos, você trata todo cidadão, quer seja como político, como jornalista, como poeta, como seu irmão, como seu pai, porque a unidade familiar é a base do sustentáculo da humanidade. Você aprende a amar o próximo amando seu pai, que às vezes é completamente diferente de você, seu irmão, que é completamente diferente de você. Você não ama porque você escolhe amar. Isso é a coisa mais maravilhosa do cristianismo. Não é você ama a pessoa que você escolhe amar aquela pessoa para além da dificuldade daquela pessoa ser amada. Essa é a beleza de ser conservador. E nem todo mundo pode se considerar conservador, porque o conservadorismo é como a santidade. É um ideal a ser alcançado. Então, me considero um pré-conservador, porque um dia eu chego a essa maturidade. Que você chegou, Marco Antônio? Não sei se você chegou a esse ideal maravilhoso de conservador. O pessoal fica brincando que eu não tô casado, né? Daqui a pouco o Instagram corta, gente. Eu tô com 34 anos e não casei, então o pessoal fica falando que eu preciso, enfim, colocar o meu discurso em prática. Mas que nem você, né? Eu sou um projeto de um homem melhor, sempre. Agora, deixa eu te falar, para a gente encerrar, queria chamar todo mundo que está assistindo a gente para o link que está na minha bio sobre o lançamento do curso Guerra Cultural. Boa. Amanhã vai ter uma aula inaugural que vai falar sobre o lançamento e eu vou explicar para vocês, né, o contexto da minha vida, da onde saiu o curso e aonde eu quero chegar com esse curso. E o Adrilles foi muito gentil em abrir esse tempo. Eu sei que você está corrido com a campanha. Obrigado por ter... Não abrindo nada. Eu estou sendo solicitado, estou sendo respondendo a generosidade que você tem de falar comigo. Agora eu sou um Zé Ninguém. Sou um candidato. Você é o ídolo iconográfico da mídia brasileira. Eu sou um nada. Queria te agradecer, meu querido. Então, pessoal, obrigado por assistirem a gente até agora. E amanhã a gente vai estar na Paulista, então, a partir das 2 horas. Vejo vocês lá, né? A gente vai se ver amanhã, então, Adrilles. Em nome da liberdade. Todo mundo vai estar lá. Vai estar lá, com certeza. Um beijo para vocês, pessoal. Valeu, Adrilles. Um abraço, querido. Beijão, Marco Antônio. Beijo, pessoal. Valeu.